Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web de hoje. Veja os destaques dessa edição. Câmara de Foz debate metas e prioridades do município para 2022. Tem receita com o queridinho da época, o milho. São João Batista, padroeiro do município. Vamos falar sobre a simbologia da data. DC Notícias Web já está no ar. Olá, começamos a edição do DC Notícias Web de hoje falando de uma audiência pública virtual na Câmara de Vereadores que trouxe um debate sobre a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias que fixa as metas e prioridades no município para 2022. O presidente da Comissão Mista, vereador Rogério Quadros, destacou a importância do projeto que está sendo analisado e será votado pelo Legislativo. Sim, essa audiência pública realizada de forma semipresencial aqui na Câmara, contando com a participação dos vereadores, secretários, diretores, e a população em geral, foi muito importante. A equipe técnica da Secretaria da Fazenda fez a exposição, explanação, e apresentou os gráficos, os números relativos a essas projeções da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Então, todo esse trabalho que está sendo realizado também pela Comissão Mista desta Casa, agora vai sair um parecer sobre todo esse trabalho e posteriormente será apresentado ao plenário para deliberação, discussão e votação dos vereadores. Vereador, esses números, eles trazem otimismo ou ainda preocupação das autoridades? Alguns pontos, eles seguem como antigamente, dos números anteriores, mas tem muitos casos que tem alguma preocupação, com relação a essa pandemia. Então, principalmente o setor de turismo, que sofreu a paralisação de várias atividades, e está sofrendo com isso. E com isso também, concorrentemente, a aplicação, a arrecadação dos tributos, ISS, caiu em relação a essas atividades. Então, mas a expectativa é que agora, com a vacinação da população, as atividades retornem à sua normalidade, para que essas atividades possam novamente ser essa ponto fundamental no município em relação ao nosso retorno às atividades normais. O 34º Batalhão do Exército de Foz realizou no último final de semana um drive-thru para receber doações que serão destinadas para entidades assistenciais. O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado arrecadou mais de 400 quilos de alimentos não perecíveis e mais de 2.000 peças de roupas na campanha Ajudar está em nossas mãos. A população pôde contribuir com cestas básicas completas, mas também com alimentos avulsos, como arroz, feijão, macarrão e outros. Com o início do inverno, a mobilização visou recolher agasalhos e cobertores em bom estado. Os itens foram repassados a instituições assistenciais de Foz do Iguaçu, que ficaram responsáveis pela distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A população entregou os produtos sem sair do carro e ainda puderam ver uma apresentação da banda de música do Exército. A iniciativa do batalhão é uma ação nacional que ocorre em todos os estados do país. Além disso, o Exército promove neste mês de junho o incentivo à doação voluntária de sangue, contribuindo para aumentar os estoques nos hemonúcleos. Acadêmicos do curso de Direito da UDC vão realizar um júri simulado no próximo dia 28 de junho. A ideia da atividade é proporcionar aos alunos uma simulação da vida real do Tribunal do Júri, colocando-os em situações que são rotineiras no exercício da profissão de um advogado. Durante muitos anos, essa prática deixou o Teatro do Centro Universitário DC lotado. Ano passado, aconteceu de maneira remota. E esse ano, com todos os cuidados como o distanciamento, está tudo pronto para o simulado do júri, que vai ser realizado na próxima segunda-feira. Onde o aluno está no 19º período da faculdade, ele tem a possibilidade de se matricular nessa disciplina e participar de estudos, referente aos procedimentos que são submetidos ao Tribunal do Júri,
E também tem a possibilidade de, por meio dessa atividade de encenação quase teatral, aplicar, então, a teoria que eles estudam na sala de aula com relação às teses de defesa e acusação dentro desta atividade prática. Essa atividade faz parte de uma disciplina eletiva do curso de Direito, exercendo o papel de juiz, réu, testemunha, segurança, compondo a defesa e a acusação. Os acadêmicos vão se basear em um caso real. Nós trouxemos aos acadêmicos em que uma pessoa supostamente embriagada, ela acaba atropelando 2 pessoas e uma vem a óbito. Então, esse caso ele acaba respondendo por um homicídio consumado e um homicídio tentado. Foi passado para eles todo o processo, só não foi passado o resultado final, né? Mas todo o processo, desde o inquérito, com todas as testemunhas, com todos os informantes, com a vítima, inclusive com a participação do réu, para que eles pudessem analisar, estudar o caso e aqui fazer uma boa atuação na segunda-feira. Além dos alunos do 9º período, os acadêmicos do 1º período também irão participar, compondo o júri popular. A importância dos acadêmicos do 1º período é que nós já começamos a inseri-los em relação à prática, né? Como eles estão chegando agora, estão aprendendo, começando a aprender a teoria, a inserção dele nesse processo, nessa segunda-feira, que vão ficar provavelmente a manhã toda, eles já vão começar a ter contato com a prática e saber como que funciona aí a instituição do Tribunal do Júri. Professores e estudantes estão ansiosos e todos estão se preparando para colocar tudo em prática. Os alunos adoram ver os colegas encenando e como é, né, o desempenho acadêmico e futuramente profissional desses alunos. Eles se preparam bastante para participar dessa atividade, estudam o processo, estudam e criam as teses de defesa. A acusação também se pauta em fatos que são reais, mas acabam elaborando e extraindo dentro daquilo que eles estudaram na faculdade, na disciplina, as teses de acusação. Por conta da pandemia, apenas os alunos que participarem do júri poderão comparecer presencialmente. Os demais terão a opção de assistir online, sentindo, claro, a mesma emoção. E agora vamos falar dos pratos típicos dessa época. O milho é um dos ingredientes principais para as festas, pois é possível preparar diversas receitas usando os grãos dessa espiga dourada, que faz nossos olhos brilharem. Os produtores de milho no Paraná iniciaram a colheita da segunda safra 2020-2021. Geralmente, a colheita começa no final de maio, avança de forma tímida durante junho, ganha volume em julho e agosto e finaliza em setembro e outubro. O Brasil se destaca como um dos maiores produtores e exportadores de milho no mundo. Só que no estado do Paraná, apesar da estiagem que prejudicou na produção, a expectativa de colheita é de 10,3 toneladas do milho safrinha. E com a produção, muitos investem em receitas para utilizar o milho de maneira saborosa. E para aproveitar essa época do milho, nós estamos aqui com a Luciana, que vai ensinar pra gente uma receita um pouquinho diferente da pamonha tradicional. É uma pamonha assada salgada. Isso mesmo, né, Luciana? Isso mesmo, pamonha salgada. Vamos lá! 8 espigas de milho, 1 cabeça de cebola e 2 dentes de alho, 2 ovos, 1 xícara de leite, a minha xícara mede 240 ml, meia xícara de óleo, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 400 gramas de linguiça calabresa, 300 gramas de bacon picado e frito, cheiro verde a gosto, sal a gosto e queijo mussarela para cobrir. Então vamos lá à nossa receita. A primeira coisa é pré-aquecer o nosso forno a 200 graus. E aí nós vamos começar com os ingredientes líquidos. Coloco o leite, o óleo e os ovos. E aí eu vou ligar o meu liquidificador e à medida que vai batendo eu vou colocando o milho, ok?
Prontinho, vocês viram que eu coloquei a cebola e o alho ali também. Então agora nós vamos colocar a nossa massa batida em uma outra vasilha para misturar os outros ingredientes. Então agora a gente coloca o bacon, que já está frito, eu já fritei um pouquinho antes. Também a linguiça calabresa, o cheiro verde e o queijo parmesão. E é só misturar agora a nossa massa. Nós só vamos experimentar agora para corrigir o sal, ok? Está sem sal, então nós vamos colocar um pouquinho. Geralmente eu já uso aquele temperinho pronto, que já vem com tudo, sal, pimenta e alho. Então vamos colocar um pouquinho e aí é só mexer. Vamos agora então colocar no nosso refratário. Eu já untei com óleo, tá? É só colocar um pouquinho de óleo e untar e colocar a nossa massinha aqui. E agora nós vamos levar no forno e essa massinha vai ficar assando por mais ou menos 40, 45 minutos, vai depender muito do seu forno. Depois que colocamos tudo aqui, a gente dá uma alisadinha para ficar bem uniforme e aí é só colocar o nosso queijo mussarela por cima. Prontinho, e agora nós vamos levar para o forno de mais ou menos a 40 a 45 minutos, vai depender do seu forno. Vamos levar para o forno. E agora chegou o momento mais esperado, vamos experimentar a pamonha. Eu vou pedir licença, vou tirar minha máscara. E vamos ver, né, Luciana? A Luciana vai provar também? Vou experimentar. Vamos lá. Se eu pudesse sentir o cheiro, tá muito bom, só o cheiro. Nossa, muito bom, muito saboroso, é o gosto mesmo do milho, né, Luciana? Isso mesmo. E com os recheios que dá um toque ainda mais especial. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu vou continuar por aqui com a Luciana, batendo um papo e experimentando. Você aí em casa também pode fazer, experimentar, que nós estamos na época do milho. E, né, junto com a família, nesse clima mais friozinho, tenho certeza que é uma ótima receita. Obrigada, viu, Luciana? Por nada, sempre às ordens. Nessa quinta, 24 de junho, é comemorado o dia de São João, padroeiro de Foz do Iguaçu. E o DC Notícias Web mostra o que representa esse padroeiro aqui para a cidade. São João é chamado de Santo Festeiro e nesse dia sempre acontecem muitas festas. As populares festas juninas, que são marcadas por danças, pratos típicos e brincadeiras. Mas fica a pergunta, quem foi São João Batista? Então, na Bíblia, ele é chamado como precursor e aquele que foi fundamental em preparar o caminho para Jesus e chamar todos para a conversão da vida. As pregações dele sempre foram para a conversão da atitude, mudança na atitude das pessoas. E assim ele chamava o povo, e ele mostrava sempre Jesus, porque ele veio preparar o caminho para Jesus. Em 24 de junho de 1995, depois de um incêndio, a pedra fundamental da nova igreja paroquial foi solenemente abençoada, lançada e finalmente concluída em dezembro de 1952. Já em 1978 foi reformada e ampliada, começando a construção da igreja São João Batista, o padroeiro da cidade. Esposa de um general, alguém que
doou uma imagem de São João Batista, quando era uma capela aqui ainda, e desde aquela época ficou conhecido como Igreja de São João Batista. E mais tarde se tornou como paróquia e depois catedral. E hoje a igreja aqui ainda continua sendo uma igreja que recebe muita atenção, porque foi a primeira igreja da cidade. Enquanto não havia nenhuma outra igreja aqui, essa foi a primeira igreja. Muitas pessoas têm um zelo muito forte pela igreja aqui, que mesmo que frequentam nas outras paróquias, outras igrejas, eles vêm aqui sempre, eles contam também como eles casaram naquela época aqui, e como os filhos deles foram batizados, né? Hoje, claro, estão espalhados pela cidade inteira e nas outras cidades também. O evento tradicional da igreja não acontecerá esse ano por conta da pandemia, mas ainda assim haverá uma celebração. Nós não poderemos ter aquela tradicional festa de João Batista, e infelizmente esse ano também não temos, mas amanhã, dia 24, que é o dia do São João Batista, nós vamos ter uma celebração solene da Santa Missa, presidida por o nosso bispo diocesano, Dom Sérgio, às 19 horas. E no domingo, no dia 27, para poder comemorar essa data, nós vamos ter uma promoção de costelinha do leitão assado, mas tipo drive-thru. Os fiéis vêm aqui e levam para casa. Mas fica o convite aos fiéis que quiserem celebrar o dia. Caros fiéis e todos vocês que amam, gostam de São João Batista, e gostaria de fazer esse convite nesse momento para cada um de vocês. Amanhã, dia 24, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa, presidida por o nosso bispo diocesano, Dom Sérgio. Sejam bem-vindos, vamos participar juntos dessa Santa Missa, rezando também pela nossa cidade, principalmente colocando toda a situação que nós estamos passando, e aqui na cidade, no mundo inteiro também, por conta da pandemia. Pedimos a intercessão do nosso padroeiro da igreja aqui, padroeiro da nossa cidade, que através da intercessão dele nós possamos sair como vitoriosos dessa pandemia. E vamos rezar pela essa intenção amanhã. Sejam bem-vindos para essa celebração. O DC Notícias Web, mais uma vez falando sobre educação e dessa vez sobre o vestibular de inverno da UDC, especificando os cursos que são oferecidos pela instituição. Hoje o nosso bate-papo é sobre fonoaudiologia, e para falar sobre esse curso que está cada vez mais em crescimento e necessário na vida das pessoas, nós vamos conversar com a coordenadora do curso, a professora mestre Vânia Bulhões. Professora, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no DC Notícias Web. Eu que agradeço, Luciano. Sempre um prazer falar com vocês. Professora, por que fazer fonoaudiologia na UDC? Então, o curso de fonoaudiologia é um curso que existe em muitas áreas de atuação. As pessoas acham que fonoaudiologia, fonoaudiólogo, é só o profissional que fala, né? A primeira coisa que vem na mente, a fonoaudiologia é super ampla. Existem 11 áreas de atuação, 11 especialidades. Então, o profissional fonoaudiólogo, ele pode atuar na parte de audição, na parte de linguagem, na parte de leitura escrita, motricidade facial, em empresas, hospitais, enfim. Então, uma vasta área de atuação. O curso de fonoaudiologia na UDC tem duração de 4 anos, período noturno, então as aulas são à noite. A gente tem toda uma estrutura para receber os alunos, para fazer as práticas, os estágios, corpo docente super qualificado, muita experiência. Professor, como é que está o mercado de trabalho? Porque a gente sabe, por exemplo, na área de comunicação, a comunicação cada vez mais presente, né, em todos os setores, e é sempre importante ter esse conhecimento um pouco mais profundo e os cuidados necessários, né? Por exemplo, com a voz, né? É uma das vertentes da fonoaudiologia, entre tantas, mas é um mercado em expansão, né, professor?
Ah, sim, exatamente. Então, fonoaudiologia, ela está em total ascensão, assim, até um tempo atrás não ouvia falar muito, se tinha conhecimento, né, do profissional, mas agora até por causa dos transtornos de crianças, dificuldade de leitura escrita, aprendizagem, né, tudo isso, a fonoaudiologia aí agora tem uma importância fundamental em todas as idades, né. A gente tem agora a parte respiratória dos pacientes que têm Covid, enfim. Então, a fonoaudiologia está super em alta, é a profissão aí do futuro, do presente e do futuro. Professor, e a estrutura que a UDC oferece para o curso de fonoaudiologia, até porque a UDC sempre foi uma referência muito grande, não só na parte teórica, mas com os seus laboratórios, né? A parte de desenvolvimento prático, né? Sim, nós temos a Clínica Escola, que atende na UDC Vilar, o curso é na UDC Vilar, né, então a gente tem a Clínica Escola lá, que faz todos os atendimentos gratuitos à população. E esse ano a gente teve a inauguração da Clínica de Audiologia, a gente faz agora exames de audiometria gratuitamente, onde as alunas podem fazer essa prática, essa vivência. Além disso, a gente tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, as alunas fazem estágio em vários locais de atendimento de saúde pública do município. E aí esse trabalho prático, nós até tivemos o prazer de receber algumas alunas do curso aqui no DC Notícias Web, justamente para fazer esse trabalho, né, professora? Isso, exatamente. Os alunos, então, foram até o DCTV para fazer tanto a avaliação e triagem vocal dos profissionais e alunos que trabalham lá, né, quanto orientação de saúde vocal, passar os exercícios de aquecimento, desaquecimento vocal, que são tão importantes aí para os profissionais da voz, que usam a voz né, como instrumento de trabalho aí diariamente. Professora, um outro ponto importante, que é um referencial da UDC também, é a questão da internacionalização. Aliás, isso vem aumentando a cada ano, né, essas parcerias, essa troca de experiências com profissionais das principais universidades do mundo. E o curso de fonoaudiologia também sempre é bastante contemplado com essa internacionalização, não é? Sim, sim. A gente tem parceria aí com outras instituições nacionais, participação de palestrantes no curso, né, para trazer essa troca de experiência aí que é importante. Outro ponto muito importante também e que faz parte desse processo de escolha de uma profissão e de uma instituição, professor, é o corpo docente. Não somente com a questão da titulação, mas do trabalho prático dos profissionais, dos professores. Isso também é muito presente em fonoaudiologia? Sim, sim. Nossos professores têm titulação, né, mestre, doutores, e além de ter experiência no mercado de trabalho, nos profissionais que atuam aí na saúde pública, né, de foco, temos profissionais de clínica particular, que têm essa experiência, profissionais inseridos em graduais, então isso é bem importante, né, tanto a titulação quanto a experiência mesmo. Qual é o grande diferencial do curso de fonoaudiologia na UDC? Olha, o grande diferencial é que a gente consegue fazer esse link da teoria, né, das aulas teóricas com a prática. Então, os alunos, desde o primeiro período, eles fazem essa integração com os outros períodos, eles vão observar as práticas dos alunos que estão em anos anteriores, em turmas anteriores, e aí essa troca, acho que é muito importante, né, essa troca de experiência é muito valiosa. Desde o começo, ver essa prática, fazer o link mesmo, tanto com a parte teórica, quanto essa atuação aí do profissional em clínica, na saúde pública, em hospitais, em escolas. Esse é o nosso diferencial. Professor, o vestibular da UDC, o vestibular de inverno da UDC, as inscrições já estão abertas, mas como é que o aluno que está assistindo essa entrevista agora se interessou em fazer em fonoaudiologia, como é que ele pode proceder? Então, esse ano está um pouquinho diferente, né, Luciano? A pessoa, o aluno que tiver interesse, ele entra no site, consegue agendar a data e horário da prova, não tem taxa de matrícula, né, de inscrição, é só fazer uma ação de quilo de alimento. E também, se tiver
tiver dúvidas do curso, da profissão, pode entrar lá no site, no link lá, falar com o coordenador, mandar e-mail, né, que a gente está à disposição aí para tirar dúvidas. Pode também assistir uma aula, né, gratuitamente, conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa clínica, observar as alunas estágio. Então, a gente está bem aí aberto e à disposição para qualquer dúvida. Professora, eu gostaria de agradecer, a gente tem certeza do sucesso, mais uma vez, desse vestibular para o curso de fonoaudiologia, que já é constante, mas agradecer a sua presença aqui no DC Notícias Web, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. DC Notícias Web vai ficando por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia. Curta, compartilhe e acompanhe as nossas redes sociais oficiais. Até lá! Até lá!